Antes de pensar e sair a ideia do jantar, eu pensei em como proporcionar um evento, uma ocasião que fosse só eu e ela, porque a gente é muito reservado, então é uma característica nossa e isso tem dado muito certo, né? O pedido, ele tem uma história por trás. Ele não começa com um jantar, na verdade. Ele começa quando? Quando? Já há alguns meses. Eu nem sabia. Alguns meses, por quê? Aí, no meio da pandemia, você fica pensando assim, bom, aqueles vídeos mal elaborados, casais de amigos colocando outdoor. A gente fica pensando assim, como fazer o pedido para uma pessoa que está tanto tempo com você, a pessoa que é especial, enfim. Quando eu decidi pelo pedido, eu decidi que teria que ser feito a dois e talvez o jantar seria uma proposta interessante, porque aí viajar na pandemia já não estava acontecendo, estava tudo fechado. Como começou? Começou com a disputa, par ou ímpar. Par ou ímpar, e quem ganhou? Eu ganhei. Só que eu ganhei, então eu tive o direito de escolha. Eu escolhi quem para começar? Lógico que foi ela. Então eu precisava colocar ela à prova primeiro e até estudar o terreno, ver o que ela ia programar, arranjar, e em função disso eu me programar e me arranjar. Então, pro meu azar, ela mandou super bem e aumentou muito minha responsabilidade. Ela fez um prato assim que foi muito gostoso, o dia foi muito bacana, muito bonito, o clima estava super agradável. Então, para a semana seguinte eu já fiquei encrencado. Houveram algumas participações, eu peguei um aparelho de fundo emprestado com um amigo, minha tia ajudou também com algumas coisas e eu já fui organizando aquela coisa toda. O coração enorme que eu tinha comprado, que é esse dourado que tá aí, ele furou, então na hora de eu inflar o bichinho lá, ele tava furado. Eu liguei para um amigo, cara, me ajuda, vamos lá na loja comigo que eu tenho que trocar um balão. E aí a gente foi lá, trocou o balão e ninguém sabia, eu fiz surpresa, foi pra todo mundo, ninguém sabia, todo mundo sabia que era o jantar, o tal do jogo de panelas romântico, de casal, um competindo com o outro, então virou piada entre os amigos também. Eu quis que fosse uma surpresa geral, câmeras escondidas, a Eline chegar no momento que eu não estava esperando. Quando ela chegou aqui, eu falei assim, gente, eu não preparei nem a trilha sonora, que música eu vou colocar? Aí eu comecei a me enrolar, que eu falei assim, o que eu vou colocar de trilha sonora? Eu falei assim, não, vou colocar as músicas que eu gosto, que eu lembro dela, e aí eu fui perguntando para ela, e a gente foi fazendo um jogo, e ao mesmo tempo eu posicionei ela e falei assim, é agora. E fiz o pedido. Para a última pergunta que eu quero te fazer, você tem que tirar a venda. Que isso? Que isso, amor? Que é isso? Calma, levanta. Não, isso não me vale. Eline. Amor, não me vale. Para com isso. Quer casar comigo? Para. Não, você me enganou. Você me enganou desse jeito. Por que? Levanta. Não. O quê? Você não vai responder essa última pergunta, não? Como é que você faz isso comigo? Eu não esperava, não imaginava, não sonhava, porque a gente tem essa coisa de ser competitivo, né? De fazer jogo, de disputar algumas coisas. Então eu não imaginava, não pensei
não passou pela minha cabeça. Então, no dia que eu fiz o jantar, como diz ele, eu mandei super bem e ficou mais difícil ainda para ele. Então, durante a semana ele nem conversou comigo direito, eu estava já preocupada e eu conversando com a Larissa falando que ele não tinha nem pensado no prato ainda e tudo mais, e eu, ai meu Deus, o que está acontecendo? Eu fui todo humilde, mandei uma mensagem para ele falando assim, ele mandou falando que tinha acontecido um imprevisto, e eu falei, se não tiver dado certo, não tem problema não, a gente pede uma pizza, não tem problema não. Fui toda humilde ainda falar assim, né? Toda assim, e aí na hora que eu cheguei, ele tampou os meus olhos e quando chegou ele fez o pedido e eu não aguentei, chorei porque eu não esperava, mas foi tudo muito lindo, foi mais do que eu esperava, foi lindo, foi perfeito. O resultado foi além do que eu esperava. Realmente eu fiquei muito satisfeito, muito empolgado com as coisas que a gente foi conseguindo fazer. E eu acho que o jantar foi o resultado do jantar foi o carinho e um pouco da demonstração do amor que eu sinto por ela. Então eu preocupei nos detalhes, os detalhes de que 15 anos de namoro, então um buquê, um arranjo com 15 flores, corações vermelhos, os 15 corações, então tudo que representasse a nossa história e o nosso relacionamento. E é isso.